Hoje a gente vai falar sobre comportamento do consumidor pós-Covid, após a pandemia. O que muda, tá? Então eu sou a Dani Oliveira e eu vou ajudar você a conquistar, a transformar os teus clientes em fãs e aumentar o teu faturamento em até 50% ou mais, que é o que eu venho fazendo ao longo de muitos anos com as minhas clientes. E no máximo que a gente gasta até hoje, né, para poder aumentar esse faturamento, foram em 3 meses. Então, gente, nessa live nós vamos tratar sobre esse assunto que é de suma importância para todo mundo que empreende, que é o que muda no comportamento do consumidor depois de uma pandemia. Como que você pode aumentar o faturamento da tua empresa após a pandemia? Todo mundo ficou mexido, todo mundo ficou modificado depois de um acontecimento histórico desse, né? Porque é um acontecimento histórico, né? A gente, enfim, a nossa geração nunca viveu isso. Então, você sabia que historicamente, após pandemias, crises muito grandes nesse sentido que a gente viveu, o comportamento ele muda por décadas? Então não é uma mudança aleatória por alguns meses, é uma mudança de comportamento que vai levar décadas. E tem estudos que comprovam que o comportamento ele chega a sofrer essas modificações desse impacto da crise até 100 anos para frente. Então, vocês conseguem ver a grandiosidade da importância da gente se adaptar e principalmente entender o que mudou no comportamento do consumidor para que a gente possa se adaptar, mudar a nossa forma de atendimento, para que a gente não desça o faturamento, né, não caia e a gente consiga se manter de pé. Então, a gente veio de uma época de muito isolamento, muito distanciamento, muitas pessoas perderam entes queridos, então a gente vem de uma carência de afeto, uma carência de se sentir vivo, sabe? Uma carência da gente se sentir importante, único, útil, exclusivo, sabe? Então, essas questões que nos trazem à tona emoções ficou muito em evidência na demanda do comportamento do consumidor. E você sabia que 80% das nossas decisões elas são tomadas pela emoção e somente 20% das decisões que a gente toma são tomadas pela razão? Então, olha só, isso já existia antes. 80% é uma coisa antiga, 80% de todas as nossas decisões são tomadas emocionalmente. Então, fica muito mais óbvio, né? E mais evidente que agora, mais do que nunca, nós vamos precisar ativar as emoções para que a gente consiga vender para esse novo consumidor, para esse comportamento que veio alterado. Então essa já era uma tendência do ser humano, só que pós-pandemia isso mexe muito mais com as pessoas e isso fica muito mais evidente, muito mais forte. Porém, você sabe claramente como que você consegue ativar a emoção do teu cliente para poder vender? E é aí que está o pulo do gato, porque muita gente não sabe ativar a emoção do cliente na hora da venda? Ah, tá bom, venda é emoção, mas como que eu faço isso? Então, assim, o saber como fazer, que ações tomar é que realmente a maioria não sabe. As pessoas, eu costumo até dizer assim, né, para as minhas mentoradas, você acredita que informação é poder? A maioria responde que sim, que informação é poder. E eu venho aqui hoje dizer para vocês que informação ela não é poder. O que você faz com essa informação é que pode te dar o poder ou não. Por quê? Muita gente sabe, vamos dizer que a grande maioria da população sabe que venda é emoção. Todo mundo já ouviu falar isso, já virou clichê. Venda é emoção, venda é emoção. Porém, você tem essa informação, mas você não sabe usar essa informação no teu negócio. Logo, o que eu falo se confirma que informação não é poder. O que você faz com essa informação é que é o poder. Então, se você tem a informação, mas você não faz nada, você não tem poder, você só tem informação. Então, a gente está na era da emoção. Então, assim, muita gente
sabe que a gente tá vivendo essa era da emoção, que eu costumo dizer para vocês. Então fazer isso é crucial. É crucial para as suas vendas. E eu vou te ensinar nessa live como que você vai utilizar. Então, a maioria das pessoas, elas veem a venda como algo prático. Algo prático, simples e comum. Só que a venda não é algo prático, muito menos simples. A venda é algo profundo. Você precisa de resolver um problema que alguém tem. Você está entregando uma solução para alguém. Venda não é algo racional, do tipo, eu quero comprar uma blusa, você tem a blusa e eu te dou o meu dinheiro. Não é simples dessa maneira, entende? Então é justamente porque nós somos seres emocionais, ou melhor, altamente emocionais, tá? Que vender não é uma tarefa simples. Precisa de técnica, precisa de conhecer de gente, de pessoas. A gente precisa de conhecer de pessoas, precisa de entender de gente, tá? Então, precisa de se especializar. A gente precisa de ter técnica, de ter um plano específico. Principalmente agora com essa mudança, o que a gente precisa de fazer? Estudar sobre quais foram as principais mudanças no comportamento do consumidor. Precisa de saber disso, tá? Então, pós o Covid, será muito mais necessário, enormemente necessário, uma atualização de todos os comércios, tá? Tanto comércios pequenos, comércios grandes, não importa o tamanho e o porte da tua empresa. Se você é a tua própria empresa, não importa, mas vai precisar de uma atualização sobre o que muda pós-pandemia, enfim. Todas as profissões do mundo, a gente precisa de estar o tempo todo aprimorando, não é verdade? Então, assim, uma pessoa que é um engenheiro se aprimora, um advogado está sempre se aprimorando, um médico, um administrador de empresas, todas as profissões a gente está se aprimorando. Um programador, todas. E nas vendas, a venda é uma profissão. A gente precisa se aprimorar também. Ei, Fran, tudo bem? A Fran tem uma loja de roupas maravilhosa, gente, no Cobrasol. E, enfim, então, todos são obrigados a serem vendedores. Por mais que você deva dizer assim, né? Ah, não, Dani, eu sou programador, eu não sou vendedor. Eu quero dizer para vocês assim, todo ser humano, independente, você pode até não atuar na venda, ok? Você escolhe uma outra profissão sua, tá? Beleza. Mas você também é vendedor. Por exemplo, para você fazer uma entrevista de emprego, você vai ter que se vender para o entrevistador. Você vai ter que fazer o entrevistador te comprar. Se você está buscando uma sociedade para montar um negócio, meu sonho é ter uma hamburgueria ou então uma brigadeiria, enfim, você vai ter que se vender para poder conseguir uma sócia. Então, assim, em tudo que a gente faz na vida, a gente precisa de se vender. Se você quer arrumar um namorado, você precisa de se vender, entendeu? Porque se você gosta de uma pessoa específica e você quer ter esse homem como teu namorado, você vai precisar de se vender a ponto dele achar que vale mais a pena ele estar com você do que com uma outra pessoa. Então, o que eu quero dizer é que precisa realmente, assim, de todos terem essa consciência de que nós somos vendedores, independente se você tem essa profissão como vendedor ou não, tá? Venda, gente, é sobre se relacionar com pessoas e como ajudar pessoas. Então, você pode não ser um profissional da venda, mas você também tem que saber vender, independente da profissão que você tenha, se é vendedor ou não. Então, quer ver só um exemplo? Quando você vai até uma loja, e aí você pede, chega pro vendedor e fala assim, você já sabe o que você quer. Você pega e fala assim, olha, eu quero um short branco, um exemplo. O vendedor vai lá, você especifica, vamos lá. Eu quero um short branco, eu quero um short curtinho. Obrigada, Fran. Eu quero um short curtinho, branco, assim, assim. E aí o vendedor vai lá e te dá exatamente o que você precisa, o que você pediu. Você vai embora, comprou, encontrou o que você precisava, mas cá pra nós, você considera que esse atendimento te conquistou? Não conquista. Gente, não tem como, eu tenho certeza que vocês vão dizer que não conquista. Porque o vendedor, ele atendeu sua necessidade, então entende que a venda não é algo tão raso, a venda não é algo tão simples.
Então a venda é relacionamento, nós estamos falando sobre pessoas, sobre resolver problemas, sobre construir sonhos, sobre entregar um sonho para aquela pessoa. Então venda é sobre se relacionar com pessoas. Então, embora você, enfim, né, você não vai considerar porque esse atendimento não te conquistou, ele não trouxe sensações para você. Esse atendimento não trouxe a sensação de que você era importante, de que tinha interesse em você, na tua necessidade, na tua vida. Logo, acaba que isso não tem relevância na tua vida como consumidora. Só que você chegou pedindo um short branco e o vendedor te atendeu perfeitamente, com educação, com carisma, com simpatia, e te deu o que você precisava. Mas esse atendimento não te conquista. Então, com esse exemplo, eu acho que dá para vocês perceberem que o que não nos emociona, o que não nos traz sentimentos, o que não nos surpreende positivamente, não nos fideliza também. Então, entende o poder disso que eu estou dizendo para vocês, que tem teu negócio próprio, independente se você tem funcionários ou se você é dona da tua empresa e só tem você. Então, se você não consegue emocionar o teu cliente, surpreender, trazer sentimentos, né, positivos para o teu cliente, impressionar ele, você não vai fidelizar esse cliente. Porque esse atendimento não vai mexer, não vai conquistar esse cliente. Então, ele vai comprar em um outro lugar também. Então, eu vou dar um outro exemplo para vocês. Existem inúmeros brasileiros, por exemplo, esses dias eu assisti o documentário do Ayrton Senna. E por isso que eu até estou trazendo esse exemplo, né, que me veio à mente. Existem inúmeros pilotos de Fórmula 1, né, que são brasileiros. E de todos os pilotos que existem, né, de Fórmula 1, qual é o piloto mais amado? Quem fez história? Quem todo mundo sabe, assim, de coisas profundas? É o Ayrton Senna, não tem jeito. Ele é o rei, ele é o campeão. E não é porque ele morreu. Porque quando ele estava vivo, ele já era um ídolo para todo mundo. Então, o que eu quero dizer para vocês, né? Como que a venda não é algo tão simples. Ele não estava vendendo nada. Mas a gente comprou o Ayrton Senna, não comprou? A gente queria mais dele, a gente se relacionava. Por quê? Porque venda é relacionamento. Ele se vendeu pra gente. A gente sabia da vida dele, a gente sabia da história, a gente sabia das conquistas, das lutas dele. Então, o que eu quero mostrar com esse exemplo é que não é só vender um produto ou um serviço, a gente se vende também. O Rubinho, ele é um brasileiro maravilhoso, é um piloto de Fórmula 1 também. Porém, todo mundo idolatra ele igual a Ayrton Senna, que era visto como um rei, como uma referência. Não é a mesma coisa. Quer ver outro exemplo? Silvio Santos e o Roberto Marinho. Ambos, eles são donos das maiores, né, redes de televisor brasileiro. E se amanhã ou hoje, vamos falar se hoje, um deles fosse morrer, qual você sentiria mais falta? Do Roberto Marinho ou do Silvio Santos? A grande maioria vai dizer que é do Silvio Santos. Por quê? Porque o Roberto Marinho é mais distante. A gente não sabe muito da vida do Roberto Marinho. Então a gente não compra ele. Entende que a venda não está só ligada a produto? A venda não está só ligada à mercadoria? Então, se o Silvio Santos morresse hoje, seria uma enorme perda para a sociedade. Por quê que seria? Que todo mundo, né, sofreria e tal? Porque, gente, a gente conhece a história dele, a gente conhece como que ele começou vendendo caneta, a gente conhece a luta dele, a gente conhece o porquê que ele se tornou dono de televisão brasileira. Por quê? Porque todas as empresas de televisão fecharam a porta para ele. É por isso. Porque todo mundo fechou a porta para ele. Aí ele teve que comprar uma empresa de televisão para que ele pudesse ser apresentador e realizar o sonho dele. Então, eu quero que vocês entendam essa essência, que vender não é só vender produto. Venda é sobre relacionamento. Quer ver um outro exemplo? Existem inúmeros apresentadores, né? Inúmeros, vários. Mas
A Xuxa é extremamente amada, a Ana Maria é extremamente amada. Por que todo mundo ama Ana Maria? E às vezes não ama um outro que a gente, né, enfim, tem vários outros, né? Mas a gente ama mais quem a gente se relaciona mais. E relacionamento requer intimidade. E intimidade requer você saber mais do outro, você ter interesse no outro. Então a Ana Maria, a gente sabe de algumas lutas dela com câncer, etc. Enfim, eu quero mostrar para vocês que o que faz a gente comprar algo ou alguém são as coisas que despertam as nossas emoções. Quanto mais você consegue despertar a nossa emoção, a gente compra mais. E não é só sobre produto que eu tô falando. Como eu dei esses exemplos para vocês, que nenhum deles estão vendendo produtos. Então você pode pensar assim, Dani, beleza, venda não é só de produto, mas eu não sei ir atrás do cliente, sabe? Ah, eu não sei, Dani, eu não sei ir atrás do cliente, eu não sei sair correndo atrás do cliente. E, gente, olha só, eu digo pra vocês assim, que é muito mais fácil do que vocês imaginam, é muito mais fácil do que você imagina. Todos nós precisamos de nos vender, ok? Você só precisa mudar essa mentalidade, mudar o mindset que você está frequentemente batendo em cima da mesma tecla. Pensa que você está ajudando alguém. Você não está vendendo porque você precisa, você está ajudando alguém. Você não pode se calar, você não pode negar um socorro, você precisa de ajudar essa pessoa. Então, enfim, você não está indo atrás do cliente, você está mostrando que a tua oferta resolve o problema dele ou realiza o sonho dele. E outra coisa, essa questão do pós-Covid, que é o nosso tema raiz de hoje, precisa de haver interação emocional, tá? E eu vou dar algumas dicas para você poder utilizar essa interação emocional, como eu já dei alguns exemplos ali de histórias que essas pessoas que são muito amadas, né, contam pra gente. Então a maioria fica esperando indicação, cliente novo, enfim, isso tem que ser um bônus, como eu já falei inúmeras vezes para vocês, tá? Então, o consumidor, ele não compra só item de necessidade e de sobrevivência. Então, vai muito além de funcionalidade de produto. Eles compram o que envolve. Como todos os exemplos que eu dei até agora, vocês viram que o que envolvia esses exemplos? A história. Era a história que envolviam esses exemplos. A história de vida, a história de superação. A gente saber mais da pessoa é o que fazia a gente comprar. E eles, todos que eu te dei, eles não estão vendendo produto. E nem estão vendendo eles. Então, a venda é relacionamento. Eu tô provando para vocês que vender é se relacionar. Então, as pessoas compram o lifestyle, que é o estilo de vida que uma pessoa vive. A pessoa compra um novo olhar para a vida, uma mudança de mentalidade. As pessoas compram valores. As pessoas compram sensações de poder, de heroísmo, de altruísmo. Então, a gente sabe que a maior parte do nosso trabalho daqui para frente vai ter que ser desenvolvido no online. Não dá mais para você ficar fora do online. É impossível, não tem mais como ficar. E a gente também não vai poder perder nenhuma oportunidade no presencial para a gente poder chamar a atenção desse cliente e vender para esse consumidor após o Covid. Porém, não dá para ficar esperando as vendas caírem do céu ou os clientes novos aparecerem, porque as contas também não vão esperar você também. E agora, mais do que nunca, a gente tem que se relacionar com maior profundidade com esse cliente. A relação precisa de ser mais profunda, não vai mais poder ser uma relação rasa. Todos nós adquirimos coisas ou serviços com os quais a gente se identifica, que trazem conexão emocional. Viram esses exemplos que eu trouxe para vocês, que são coisas que a gente se identifica? Então, era um sonho de uma pessoa realizar tal coisa, ou a Ana que passou por uma superação na vida com o câncer. A gente compra coisas que a gente se identifica. Nós compramos coisas e compramos pessoas que a gente se identifica e que trazem essa conexão emocional, que se relacionam com os nossos sonhos, com as lembranças que a gente tem de infância, com a nossa cultura. É essa conexão que une as pessoas,
tá? Então, como que a gente vai vender para esse novo consumidor com todas essas mudanças de comportamento? O segredo é utilizar fatos da sua história pessoal. O segredo é utilizar coisas da tua vida de superação. Qual que é a tua história de superação? Né? Quais eram os teus sonhos, os teus anseios? Isso une as pessoas. Esse tipo de coisa une as pessoas. Então, esse é o segredo. A gente precisa de utilizar fatos. E como, né? A gente chama de gatilhos mentais, tá? Que gatilhos mentais são uma maneira da gente desenvolver uma relação mais profunda com uma outra pessoa. Ou seja, é uma maneira, é uma técnica para a gente utilizar para gerar conexão emocional com uma outra pessoa. O nosso cérebro, ele trabalha muito bem por associações. Então, tudo que associa, que gera semelhança, identificação, ele trabalha muito bem com isso. E ele gera conexão emocional. Então, por exemplo, se você consegue linkar a marca da tua empresa com alguma coisa relacionada à história de vida do teu cliente, o cérebro vai juntar a tua marca com a história de vida dele, a tua marca com a história de infância, a tua marca com a cultura dele. Então, buscar relacionar, associar a tua marca a histórias e fatos de vida do teu cliente, tá bom? Então, gatilhos mentais nada mais são do que uma forma da gente se comunicar adequadamente com a outra pessoa, para que a gente gere conexão emocional com o nosso cliente, tá? Para que o seu cliente se sinta envolvido neste contexto, que você consiga enxergar, que ele consiga enxergar através da tua oferta a solução para a necessidade dele. Então, por exemplo, fatos da história do teu cliente, da família do teu cliente, dos costumes do teu cliente. Então, eu vou dar alguns exemplos, né? Eu sou mineira, né? Então, eu vim de Belo Horizonte, eu gosto de queijo, eu gosto de goiabada, eu gosto de doce de leite. São algumas coisas que fazem parte do costume da minha vida. Então, eu como cliente, como que uma marca pode se conectar comigo, Daniela? Muito mega simples. Vamos supor, tá? Se você é uma pessoa que faz um atendimento com horário marcado para o teu cliente, tá? É mais fácil ainda de você preparar isso, tá? Muito mais fácil, porque daí você já sabe que o teu cliente vai e você prepara. Por exemplo, você sabe que mineiro gosta de café, então você me espera no teu estabelecimento, seja para produto ou serviço, com um cafezinho, com um pão de queijo, com um doce de leite, coisas que conectam com a minha história. Então, por exemplo, você pode enviar para minha casa um bilhetinho com um doce de leite, com uma goiabada, escrito coisas que geram emoção do tipo: Dani, sabemos que você é mineira e que como um bom mineiro, como uma boa mineira, você adora queijo com goiabada. Pensando nisso, a gente buscou, né, um fornecedor de itens mineiros e a gente resolveu mandar para tua casa esse queijo e essa goiabada. Gente, eu não tô falando de um queijo gigante ou uma goiabada gigante. Existem porções, igual eu já postei aqui, inclusive, de goiabada unitária, tipo um tablete de goiabada. Inclusive, hoje um rapaz vai trazer para mim aqui. Eu tô dando um exemplo de mim, tá? Então, a gente resolveu mandar uma fatiazinha de goiabada, uma fatiazinha de queijo que vem embalado, industrializado, bem bonitinho, para que você lembre dos teus momentos felizes com a tua família em Minas. Nós sabemos que você está aqui sozinha, então a gente queria trazer este gostinho da tua família, esse gostinho da tua terra, que você pudesse relembrar dessas emoções. Gente, esse é um bilhete que gera emoção em qualquer pessoa. E ainda com essa lembrancinha. O que vai acontecer? Eu, por exemplo, né, uma marca que faça isso comigo, uma empresa que faça isso comigo, essa empresa vai estar dentro do meu coração eternamente, porque ela gerou uma conexão. Toda vez que eu for a essa empresa, a essa loja, a esse estabelecimento, a esse salão, a esse spa, eu vou lembrar
que eles mandaram para minha casa um bilhetinho escrito à mão com um queijo e uma goiabada, para eu poder lembrar dos momentos felizes que eu tinha na minha casa. Por quê? Quando a gente lê o bilhetinho falando, para você lembrar dos momentos felizes com a tua família, na tua terra e tudo mais, vai me vir algumas lembranças na mente, é impossível não vir, vai trazer sensações. Então, toda vez que eu for até essa marca, eu vou lembrar o que ela fez para mim, qual a conexão que ela gerou para mim, e eu vou começar a associar essa marca, eu vou começar a associar esta marca com histórias da minha infância, da minha cultura, e isso gera conexão emocional, isso gera semelhança, identificação, isso conecta mais. Esse é um passo para você fidelizar um cliente. Eu vou dar um outro exemplo. Aqui em Floripa tem muito gaúcho, muito mesmo. A maioria das pessoas que eu conheço, né, são gaúchos. São poucos manezinhos que a gente chama, né, que são nascidos aqui na ilha. Conheço muito gaúcho. Gaúcho gosta de tomar chimarrão. Gente, compre uma porçãozinha, não precisa mandar uma caixa, compre uma porção de erva de chimarrão e mande com um bilhetinho, como eu expliquei para vocês, para essa pessoa. Então existem inúmeras formas. Só que para você poder fazer isso, você precisa de quê? Você precisa de conhecer o teu cliente. E como que você vai conhecer? E como que você vai conhecer o teu cliente, gente? Você conhece o teu cliente conversando com ele, dedicando tempo a ele. Vai no Instagram do teu cliente, veja o que ele posta, veja de onde que ele é, veja o que ele gosta. Sabe? Tua cliente é apaixonada por praia, sabe? Então você lançou uma coleção nova de biquíni, por exemplo, e sua cliente é alucinada com praia, com verão. O que você pode fazer, gente? Você pode ou mandar alguma coisa, alguma peça, um brinde, alguma coisa que remeta ao verão para essa cliente, tá? Se você tiver, de repente, enfim, uma toalhinha para secar rosto, não sei, alguma coisa, né? Algum item que lembre verão, com um bilhetinho igual. E quero te convidar para que você veja a nossa coleção de verão. Então, assim, são coisas que você vai linkar com esse consumidor, que é valoroso para ele. Outro exemplo, o teu cliente, por exemplo, tem filho ou filha, tá? Se você manda algum item pro filho, todo mundo sabe que depois que a gente se torna mãe e pai, se você quiser nos agradar, se você agrada o nosso filho, que você acaba nos agradando. Isso é uma coisa muito natural que acontece com a gente. Então, se você manda algo pro filho, você sabe que o filho daquela cliente sua, sei lá, adora Kit Kat. E você manda um Kit Kat que custa R$2. Mas manda um Kit Kat embaladinho, bonitinho, com carinho, com um bilhete escrito à mão. Fulana, a gente sabe que o teu filho Beltrano é alucinado com Kit Kat ou com Kinder Ovo, mas tudo bem, vamos colocar Kit Kat que é R$2. E a gente resolveu mandar esse presentinho pra ele e dizer que a gente tá com muita saudade de vocês. Então, assim, gente, o que vai acontecer com essa cliente que recebeu essa cartinha e um mimo pro filho dela, né? Uma bola, um Kit Kat, um Kinder Ovo, seja o que for. Essa cliente vai querer ir à loja. Você não precisa nem de pedir. Ela vai querer ir até a loja. Porque é natural do ser humano a gente querer. Nós queremos ser seres recíprocos. É natural. Então, toda vez que alguém faz algo pra gente, gratuitamente, sem nos pedir nada em troca, de coração aberto, sabe, assim, por amor de fato, por atenção, por interesse, sabe, pelo cuidado, pelo zelo, você quer retribuir de alguma maneira. Logo, se você tem um comércio e vende alguma coisa, como que essa pessoa vai querer te retribuir? Eu falei pra vocês que o nosso cérebro ele trabalha por associações. Então, se eu recebo alguma coisa pro meu filho, né? Independente da pessoa ter loja de roupa infantil ou a pessoa ter loja de roupa feminina que seja, ou roupa masculina, não interessa, eu vou querer ir até aquele estabelecimento e prestigiar essa pessoa. Se essa pessoa tiver uma loja de roupa infantil, você acredita que a pessoa vai conseguir, na hora que ela tiver que comprar roupa pro filho, ela vai conseguir pensar em outra loja em primeiro lugar, ela não ser a sua?
Eu não tô falando aqui, gente, que é 100% de certeza que você vai fazer isso, vai mandar um Kit Kat para casa da cliente, pro filho da cliente, e essa cliente vai até a tua loja comprar roupa feminina ou roupa infantil. Mas, até porque a única coisa que a gente tem 100% de certeza na vida é a morte, a gente não tem certeza de mais nada. Só que a probabilidade é tão imensa que, assim, ó, no meu interior eu tenho certeza, eu só não posso dar certeza para vocês, entende? É muito certo, é comprovado cientificamente que o ser humano é um ser de reciprocidade. E isso é um gatilho mental, é você fazer algo de coração aberto, gratuitamente, sem pedir nada em troca, e automaticamente seu cliente sente aquela necessidade de ser recíproco para você. Então, se essa cliente quer comprar roupa para ela, eu tô precisando de comprar um vestido para ir numa festa. Você acredita que a primeira loja que vai vir à cabeça dela vai ser uma outra loja que não gerou nenhuma conexão? Gente, quando ela pensar em comprar alguma coisa, certamente ela vai pensar em primeiro lugar na tua loja, na tua empresa. Isso é fato consumado. Então, são essas ações que você vai precisar fazer e utilizar para que você consiga vender para esse novo consumidor após a pandemia. Por quê? Porque quando você agrega emoção, quando você coloca emoção no que você faz, olha, você entende que um Kit Kat tem preço, custa R$2, tá? Você mandar, de repente, uma cliente que ama academia, você mandar uma toalhinha de academia para essa cliente, tem preço, custa, sei lá, R$10, tá? Mas a emoção que você gera e a associação emocional que o cérebro da cliente vai fazer com a tua marca, isso não tem como precificar. Então, emoção não tem como pôr preço, não tem como você precificar. Quanto é que vale você sentir a emoção de estar feliz, de estar grato, de estar empolgado, entusiasmado? Você não consegue pôr preço. É 5, é R$100, é 5 mil, é 10 mil, é 15 mil. Não tem como você pôr preço nisso. Não tem como você colocar preço em prestígio. Não tem como você colocar preço em privilégios. Não tem como você colocar preço em exclusividade que você deu para o teu cliente. Então, o que eu quero dizer com isso? Tudo que não tem como você precificar gera valor agregado. Tudo que você não consegue precificar te gera valor agregado. Então, brindes você pode precificar. Você simplesmente mandar fazer uma caneta e entregar para o teu cliente, olha, leva essa caneta de brinde. Isso não agrega valor. Não é que o brinde não agrega. A forma que você fez a entrega não agrega valor. Olha, a gente fez essa canetinha de brinde, como você comprou, você vai ganhar ela, leva ela. Não agrega. Porque a caneta tem preço. Quanto que ela gastou? R$5 para fazer uma caneta personalizada. Né? Tô chutando. Agora, você dar uma caneta personalizada para tua cliente com um bilhete escrito à mão, desejando a ela, se ela é uma cliente de repente de negócios, né, do mundo corporativo, desejo a você que com esta caneta você assine dezenas de contratos maravilhosos para a tua empresa. Desejo que com esta caneta você assine várias cartas de amor, dedicações, né, bilhetes de amor, você expressando o teu sentimento para os entes que você ama. Desejo com essa carta, né, enfim, que você faça os pagamentos de todos os seus funcionários que estiveram com você durante a jornada de um mês. Enfim, quando você gera emoção naquilo. E para você gerar essa emoção, você vai ter que, entre aspas, né, criar alguma tela mental na mente do cliente que lembre ela a sensação, né? E você conduz. A gente chama isso de transporte narrativo. O cérebro, ele lida muito bem, ele é muito bem conduzido através do transporte narrativo, que é você conduzir, é condução, narrando, né? Narrando para o teu cliente o que você quer que ele imagine, que crie a tela mental na mente dele e posteriormente que traga aquela sensação positiva para o teu cliente, tá? Então lembre-se que tudo que a gente não consegue pôr preço agrega valor. Por isso que eu falo para vocês e eu bato na tecla direto, né? Nós estamos vivendo a era da emoção.
Então, hoje é preciso que você gere emoção no teu cliente para que você consiga vender para ele, fidelizar esse cliente, fazer recompra, fazer ele te indicar, fazer ele trabalhar para você fora dali do ambiente que ele está perto de ti, te indicando para outras pessoas. Você tem que fazer o teu cliente lembrar de você em outros momentos da vida dele. Então, como que você pode gerar essa emoção no teu cliente a ponto dele lembrar de você quando ele estiver sentado na mesa da família dele? E ele pegar e falar assim, pá, olha só, eu fui ali na loja da Fran, na Ouse, e elas me deram um bilhete tão lindo. Me trouxeram, né, sei lá, um queijo e uma goiabada, falando que era para eu poder lembrar exatamente esses momentos aqui em família, que eu tinha com a minha família. Quando o cliente vai de encontro com a família dele e você associou a tua marca com a família desse cliente, ele vai lembrar da tua marca. Então, é importante, gente, que o cliente ele não esteja só na tua na cabeça do cliente, na mentalidade do cliente. O teu cliente precisa, a tua marca precisa de estar no coração. Então, eu vou reformular essa frase. A tua marca precisa de estar mais do que na cabeça do teu cliente. A tua marca tem que estar no coração do teu cliente. Na cabeça do teu cliente, você não tem ele fidelizado. Você só tem um cliente fidelizado quando você consegue descer a tua marca pro coração desse cliente. E como que você vai chegar ao coração do teu cliente? Só se você gerar emoção para ele. Se você associar a tua marca com coisas da história desse cliente, se você associar a tua marca com um sonho que esse cliente quer viver, com a solução de um problema que ele quer resolver, né? Como eu já falei sobre desejos ocultos, você tem que associar a tua marca a coisas que gerem semelhança com o teu cliente. Aí você consegue estar não só na mente, mas no coração do teu cliente, que é o principal para que você consiga transformar os seus clientes em fãs, que é muito mais profundo do que ter clientes que vão à tua loja, né? Que compram o teu produto e que viram as costas e amanhã ele vai para outro lugar. Por quê? Muita gente, por exemplo, assim, eu tenho uma empresa de mentoria, né? Eu tenho de mentoria e consultoria. E aí tem uma outra profissional que tem uma empresa igual a minha, que presta o mesmo serviço que eu. E eu penso que o meu cliente ele vai me comparar só com essa empresa do meu segmento. E não é. O teu cliente, ele não só te compara só com concorrentes diretos da tua marca. O teu cliente, ele te compara com todos os atendimentos que ele teve em qualquer nicho, em qualquer segmento. Porque quando um cliente ele tem um padrão de atendimento elevado, quando a barra de atendimento dele é elevada, quando ele vai a um estabelecimento, vamos supor que seja um consultório odontológico, e a barra de atendimento dele foi tão alta, ele foi tão bem atendido, foi tão surpreendido, que o nível de exigência dele de atendimento eleva. E o que acontece? O teu cliente ele te compara com todas as empresas de todos os nichos, de todos os segmentos que ele já foi atendido, que ele consome. Então o teu cliente, né, não se engane que o teu cliente te compara só com o teu concorrente direto. E você pega e fica despreocupada do tipo, né? Ah, eu tenho um salão de beleza e esse salão aqui que meu cliente, ele vem no meu salão e naquele, que é meu concorrente direto. Ah, mas o atendimento daquele dali é muito ruim. Gente, o teu cliente não te compara só com o teu concorrente direto. Teu cliente te compara com todas as experiências de compra que ele tem na vida dele. E você vai conseguir gerar valor, agregar valor quando você gerar emoção na venda com esse cliente. E aí não tem preço. E aí você sai daquele comparativo de preço e você entra numa margem de valor agregado que não tem como precificar. Como eu falei antes, as pessoas elas não compram, né, só itens de necessidade, de sobrevivência. As pessoas não compram só itens que elas precisam para sobreviver ou a necessidade que eu tenho, tipo, eu preciso de comprar um jogo de pratos novos. Não é só isso que as pessoas compram.
As pessoas compram tudo que envolve uma venda. O estilo de vida, o valor que a tua empresa tem, o valor que eu tenho para minha vida, a crença que a tua empresa tem, a crença que eu tenho para minha vida. Ela compra a emoção que a tua marca gera comigo, a semelhança, a identificação. Então a venda é algo tão complexo, gente. Assim, olha, venda, não deveria ter ninguém vendendo sem ter um treinamento, porque uma venda rasa não gera recompra. Uma venda simples, do tipo, eu tenho uma caneta, você quer uma caneta e toma, não gera recompra, não gera indicação, não faz de você um assunto na mesa de jantar. Então, a parte comercial, ontem eu dei uma entrevista, inclusive, na TV Primer, que é aqui de São José. E quem me entrevistou foi o Luiz Moisés. Ele tem uma rede de franquias. E aí, né, a gente estava falando sobre essa questão de venda, né? Como a venda é algo complexo. E às vezes as pessoas lidam de maneira simplória, sabe? Nós somos profissionais de venda. E mesmo que você não seja um profissional de venda, ou seja, trabalhe diretamente com vendas, você também tem que saber vender. Porque, como eu expliquei, uma seleção de emprego é um teste para quem se vende melhor. Não necessariamente quem passa numa seleção de emprego era de fato o melhor para aquela vaga, mas ele se vendeu melhor. As pessoas que você mais ama na mídia, pessoas que estão distantes, é quem se vende melhor. Como é que se vende? Contando as tuas histórias, expondo as tuas lutas, as tuas vitórias, os teus sonhos. A gente precisa de ter relacionamento para a gente saber vender. Então, independente se você é um profissional de vendas ou não, você precisa saber se vender. Porque você vai se vender o tempo todo pro resto da tua vida. É inevitável um ser humano não precisar de se vender. Um gerente de uma empresa, por exemplo, o dono de uma empresa tem que vender um sonho. Sonho que é a meta que ele estabeleceu. É um sonho de chegar a algum lugar. O gerente tem que vender os sonhos e as metas e os objetivos da empresa. É venda o tempo inteiro, tá? E muita gente fala assim, né, Dani, e se o cliente não quer saber, ele só vê preço. O meu cliente fulaninho de tal, ele só vê preço, tá? Ele não está vendo valor agregado no meu produto. Eu tô fazendo as coisas do jeito certo, que eu vou considerar que você está gerando emoção, que nós estamos na era da emoção, então é impossível você vender sem gerar emoção, tá? Para esse novo consumidor. Então, supondo que você está fazendo isso, e mesmo assim tem cliente que só tá olhando o preço. Primeira coisa que eu quero dizer para você, nem todo mundo é para você. Nem todo mundo que você conhece, você vai casar. Nem todo mundo que você conhece, você vai namorar. Nem todo mundo que você conhece, você vai ser amigo. E nem todo cliente que entra até a tua loja, que chega até você por uma demanda ativa que você fez, você foi em busca de novos clientes, nem todo cliente que chega é para você e para tua empresa, tá? Esses são pontos pequenos, tá? São pouquíssimas vendas que você não vai converter se você fizer o que eu tô dizendo de gerar emoção e gerar associação, conexão com coisas, né, que gerem semelhança e identificação do teu cliente. Mas um ou outro cliente que mesmo você aplicando isso, continua olhando só o preço, esse cliente ele não é para você, tá? E tá tudo bem, porque isso é uma coisa que a gente tem que aprender. Quando um cliente ele fala não ou ele quer olhar só o preço, tá? Do teu produto, não, eu não quero desse preço, eu quero mais barato. Ele não está dizendo não para você como vendedora, como dona, né, da empresa. Ele não está dizendo para você como empreendedora que vende um serviço. Ele está dizendo não para a tua oferta. A tua oferta não está atendendo ele. Certamente você não identificou o desejo que estava oculto nesse cliente, que é um processo, né, que eu explico muito profundamente. Tem um vídeo aqui no IGTV sobre isso. É um processo crucial. Por quê? Porque nessa identificação você vai ver se o teu produto atende o desejo oculto desse cliente ou não atende o desejo oculto desse cliente. E se atende, ok, você tem a melhor oferta, é irresistível para ele. Vira uma oferta irresistível se você atende os pré-requisitos dos desejos ocultos do teu cliente.
Mas se você não atende os pré-requisitos, você não tem nem que ofertar. Porque você não tem uma oferta 5 estrelas para o teu cliente, não tem uma oferta irresistível, porque você não está atendendo o que o seu cliente precisa. Você está vendendo um carro de 2 portas, o seu cliente precisa de um carro de 4. Ou o contrário, você está vendendo um carro de 4 portas, o seu cliente precisa de um de 2. Até porque ele não tem poder de compra para comprar um carro de 4 portas, ele só pode comprar de 2. Gente, esse cliente não é para você, ele é para uma outra pessoa que tem um carro de 2 portas. Entende? Tá tudo bem, nem todo mundo é para você. Só que isso não vai se aplicar como uma regra, isso vai se aplicar como exceção. Pouquíssimos clientes vão continuar vendo preço, tá? Se você executar o que eu passei tudo aqui para vocês fazerem para gerar conexão emocional com o teu cliente e vender com emoção de fato. Eu dei vários exemplos práticos, tá? Então, vamos ver aqui onde que eu parei. Ok, então assim, ó, eu vou dar uma dica aqui para vocês, que eu já expus, né, o assunto de maneira geral. Vender para o novo consumidor, tá? Como eu expressei para vocês o que a gente viu aqui hoje. Pós-pandemia, né, historicamente o comportamento ele muda por décadas, quiçá por 100 anos. Existem fatos históricos que mostram que o comportamento mudou pelos próximos 100 anos, ok? Então, vender para o novo consumidor é humanizar o processo de compra, é emotizar o processo de compra, tá? É ser de verdade, é ser sincero, é se expor para que os clientes possam realmente conhecer você profundamente. Vender para o novo consumidor é conhecer o teu cliente profundamente. É gerar conexão emocional com fatos da história do teu cliente, com coisas que o teu cliente precisa. Com gerar conexão emocional e semelhança e associação mental com fatos, né, da vida do teu cliente, com fatos que ele viveu. Então, você precisa se tornar o melhor amigo do teu cliente. E, gente, hoje em dia, mais do que nunca, pós-Covid, vai ser crucial você vender mais para o mesmo cliente, tá? Por quê? As pessoas têm dinheiro, mas elas estão com medo de gastar. Então, você vai reduzir a tua carteira de clientes, porque nem todos vão gastar. Você já vai ter que eliminar uma série de clientes que não vão querer gastar em hipótese nenhuma, né? Para comprar teu produto ou teu serviço. Aí, os que sobraram também tem a fatia do bolo que vai comprar no concorrente, ok? E aí sobra aquela outra menor fatia do bolo para você. Então, você hoje, mais do que nunca, vai precisar vender mais para o mesmo cliente do que vender para mais clientes uma única vez. E para que você venda mais para o mesmo cliente, você precisa gerar conexão emocional com esse cliente, tá? Através de gatilhos mentais, de histórias e etc. Então, são coisas que mexam com sentimentos, com lembranças do teu cliente. Acrescentem elementos emocionais para a venda do teu cliente. Na entrega do produto do teu cliente, se você vai mandar uma sacola com produtos para casa do teu cliente, mande com bilhete, mande com alguma coisa que o teu cliente goste. Acrescente itens emocionais a essa entrega, mesmo que você ainda não tenha vendido, porque lembrem que eu falei que a gente ativa o gatilho da reciprocidade? Então é muito importante vocês fazerem esse tipo de coisa, ativando a emoção o tempo todo. E, gente, parece assim, no início talvez precise de fazer pensado e planejado, estabelecendo um papelzinho algumas estratégias para poder serem executadas. Só que depois a equipe vai ficar habituada e vai ser uma coisa altamente natural. E aí as ideias vão começar a borbulhar na cabeça da tua própria equipe e na tua cabeça, porque você vai conseguir entender como que é o contexto de gerar essa conexão emocional com o teu cliente. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando vocês fizerem a primeira vez e começar a colher os primeiros resultados, vocês vão ficar altamente viciadas em fazer isso. Porque é uma forma de você vender nessa era da emoção. Você tem resultados muito expressivos e a sua cabeça vai começar a trabalhar em busca de o que mais que eu posso gerar de emoção no meu cliente. E vão começar a surgir vários insights para vocês, tá? Então, emoção não tem como pôr preço, tá?
todo item que você não consegue precificar, quando você dá algo para o teu cliente que não tem como precificar, tá? Você conseguiu gerar uma emoção, conseguiu emotizar o teu processo de vendas, ok? Então, utilizem dessa ferramenta, tá? Dessas dicas para poder vender para esse novo consumidor, para que a empresa de vocês possa aumentar os faturamentos em 50% ou mais, como as minhas clientes têm aumentado, tá? Tem clientes que aumentam até 1.200%. E vocês consigam fidelizar os teus clientes, transformando eles muito mais do que em clientes, transformando em fãs. Na próxima live, que vai ser sexta-feira, hoje é quarta, né? Sexta-feira, a gente vai falar sobre marketing sensorial, tá? Como que você pode aplicar 5 estratégias no teu estabelecimento para que você gere emoção no teu cliente através do marketing sensorial? Porque o que eu expliquei aqui hoje, a gente não utilizou o marketing sensorial. E aí amanhã eu vou explicar como que você vai colocar essas 5 estratégias em prática para você poder usar no teu estabelecimento. É simples, baixíssimo investimento, talvez até nenhum investimento, para você colocar isso em prática aí na tua empresa, tá? Fran, te espero sexta, tá? Se você não puder ver ao vivo, você consegue ver depois de novo também, reveja, peça as meninas para poder ver as lives. Tem uma live muito massa sobre o desejo oculto do cliente, como que a gente descobre esse desejo oculto do cliente. Vale muito a pena, para vocês verem e conseguirem entender o que é a diferença da necessidade que o cliente te apresenta quando ela vai comprar uma roupa, um sapato, uma bolsa na tua empresa, e um desejo oculto desse cliente, que é algo mais profundo, tá? Fran, te adoro, um beijo para todos, tá, gente? Fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau!